aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais uma temporada para falar de His Dark Materials. Eu tô muito animada por vários aspectos, mas também porque eu tô voltando a comentar essa série com vocês. É uma honra, é uma felicidade. Eu sou apaixonada por essa comunidade que a gente conseguiu formar aqui, então tô bem feliz. Eu tava muito ansiosa esperando novembro chegar pra isso. Aliás, em novembro a gente não lembra só de His Dark Materials, apesar de lembrar muito disso. A gente lembra também de Black Friday. E além da honra de voltar aqui pra comentar sobre essa série que eu amo tanto, eu também tenho a honra de contar com o apoio de um serviço que eu amo de verdade e uso há muito tempo, que é o Promobit. O Promobit é uma comunidade de compradores para compradores, onde as pessoas entram lá, cadastram as melhores ofertas que eles encontram de vários produtos diferentes. O site conta com uma equipe especializada que vai checar cada uma dessas ofertas e saber se elas realmente são interessantes para o consumidor. E aí o que você faz é o seguinte: você entra no site do Promobit ou baixa o aplicativo, se cadastra e começa a montar a sua lista de coisas que você quer comprar. Quando você cadastra as coisas que você deseja, o aplicativo fica te avisando quando ofertas grandes e muito boas daqueles produtos chegam. Então você não tem nem que pesquisar. Os resultados chegam até você. Aqui nessa comunidade, que só tem gente bonita, cheirosa, maravilhosa e genial, eu não aceito ninguém cair em armadilha de Black Friday que o preço foi lá, aumentou só para depois diminuir. Não aceito, ok? Então, todo mundo vai lá, baixa o Promobit, faz parte dessa comunidade. Também você pode cadastrar as ofertas que você não está encontrando por lá. Eu faço isso várias vezes, inclusive eu sempre cadastro os livros de His Dark Materials quando eu encontro, quando eles estão em promoção. Então, para essa Black Friday, realmente é indispensável a gente contar com o Promobit. E agora, vamos ao episódio. Tudo começa com uma narração de uma voz um pouco estranha, assim, como se estivesse meio ecoada ou meio com uma voz por cima da outra. Essa voz não dá pra ter certeza, obviamente, mas nos créditos desse episódio, a gente vê Sophie Okonedo, essa atriz que não apareceu aqui, mas que está falando nos créditos que ela interpreta ninguém menos do que Zafania. Quem já sabe aí dos eventos do terceiro livro deve estar... O quê? Mas a primeira cena mesmo é da nossa queridíssima, inigualável, talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, Marisa Coulter. Então a gente tem ela aqui olhando as fotos da Lyra, que provavelmente ela pegou do laboratório do Lord Asriel, ela fez a limpa, né, por lá, então ela deve ter levado várias coisas. E aqui nesse núcleo da Marisa, a gente tem a reação dela e da galera do Magisterium ao que aconteceu, que assim, não era exatamente uma coisa que estava nos planos deles. E entra em toda essa discussão do Magisterium de... será que a gente deve seguir à risca o que era dito antes e deve seguir à risca a ideia do que era heresia antes, discutir essa possibilidade de universos paralelos, discutir essa coisa toda do pó, da maneira como era feita antes, tudo isso era herético. Só que agora é tão inegável, tá tão claro, que cria-se essa discussão de será que eles devem continuar com o que era dito antes ou será que eles devem renovar a maneira como o Magisterium prega as coisas para que não fique tudo tão obsoleto, né? Daí eles começam a discutir que existe uma feiticeira que foi capturada e que eles vão tentar tirar uma resposta dela em relação às coisas que estão acontecendo. A senhora Coulter chega e diz assim, opa, pode deixar que eu resolvo isso. E aí ela nega que encontrou o Lord Asriel, nega que aconteceu qualquer coisa, já joga um negócio dizendo assim, eu também acho que o Asriel tem que ser parado, ele tem que ser punido, isso aqui tá indo longe demais e tal, não sei porque vocês não acreditariam em mim. Ela vai lá, beija o anel do cardeal, pede pra interrogar a feiticeira e o Father MacPhail fica atrás assim, ó, com aquele olhar de quem tá vendo você beijar outras bocas. Pois bem, eles deixam ela interrogar a bruxa, a Katia, e algumas respostas para perguntas que a gente tinha ali na primeira temporada acabaram chegando pra gente. Vocês lembram quando eu falei isso aqui? Eu me pergunto se o pinheiro nubígeno da Serafina é aquele que tá por dentro dela. Sei lá, é possível. Pois no final das contas, realmente, o pinheiro nubígeno das bruxas está dentro da pele delas. E aqui nessa cena de tortura, era uma das coisas que eu tava mais esperando pra esses primeiros episódios da segunda temporada, porque essa cena no livro, ela é muito violenta. No livro, o que acontece é que a senhora Coulter começa a quebrar dedo por dedo dessa bruxa e fazendo perguntas assim, ah, você vai me dizer isso? Aí ela, não vou dizer, ela, trac! E o mais importante disso é que essa cena, ela não é protagonizada pela Ruta Skadi, como acontece aqui. Ela é protagonizada pela Serafina Pekkala. Pois bem, no livro ela infiltra aquele veículo e todas as conversas que a gente escuta ali, da reação do Magisterium, de tudo que tá acontecendo, as perguntas que eles estão fazendo pra feiticeira, tudo que a gente sabe é porque ela tá lá dentro escutando. Ela usa de magia pra ficar invisível, imperceptível ali, e ela tem que ficar o tempo inteiro concentrada pra que ninguém note a presença dela, pra que ela não se revele, porque
aquilo é um risco muito grande, já que nos livros as feiticeiras não são tão poderosas como elas claramente são aqui na série. Elas estão muito overpower. Fico me perguntando por que eles fizeram isso, se é uma coisa que vai ser mais tarde compensado por outras criaturas que vão surgir, mas também cria alguns problemas. Porque se não existe nenhuma ameaça real à vida de uma feiticeira quando ela entra em um veículo daquele que tá cheio de pessoas do Magisterium, e ela pode simplesmente, sem nem pensar duas vezes, sem nem se esforçar tanto assim em matar várias pessoas, por que ela não mataria todo mundo ali? Se ela tá decidida a fazer isso, entende que aquelas pessoas são perigosas e vão se tornar problemas no futuro, por que ela não matou a senhora Coulter e também o padre MacPhail? Por que ela não foi de sala em sala ali dentro, acabando com todo mundo, porque eles claramente são um problema pro futuro? Enfim, né, fica aí o questionamento, mas o que acontece é que a pessoa que acaba salvando essa bruxa, que tá sendo interrogada pela senhora Coulter e que tá aos poucos soltando informações muito importantes. A mais importante delas, obviamente, é quando a bruxa diz que a criança tem outro nome. A Lyra tem outro nome. Qual é esse nome? A senhora Coulter também quer saber. Daí, nessa hora que ela vai revelar o que tá acontecendo, a Ruta Skadi tá lá longe com o Serge, que é o demon dela, e eles escutam como se fosse uma conexão telepática que a bruxa está chamando pela Yambeaka. Yambeaka já foi citada antes aqui na série pelo Father Coran na primeira temporada, quando ele fala dessa deusa da morte das feiticeiras. Daí ela chega lá de uma vez, infiltra o veículo rapidamente, chega perto da Katia, quase como um teleporte, digamos assim, se torna aquela coisa toda etérea e ela coloca uma adaga no peito dela, né, matando ali a feiticeira e impedindo ela de soltar outras informações que são importantes. Tá, então a Ruta Skadi sai, a senhora Coulter fica lá dentro com ódio do que tá acontecendo, agora o Cardeal tá esfaqueado, chega o Father MacPhail, segura ele, e a gente fica sabendo depois que o Cardeal está cama. Eu achava que ele já estava morto mesmo, que já tinha acabado por ali. O MacPhail fala, vamos levar ali pra ele ser tratado, né, pra conseguir se recuperar daquilo ali. E a senhora Coulter chega pra ele com uma proposta curiosa, que é assim, não, vamos deixar na mão da autoridade, porque ele é que vai definir se o Cardeal deve ou não viver. Afinal, a gente tem que conseguir resolver isso aqui como deve ser feito, porque se continuar esse negacionismo das coisas que estão sendo vistas por todo mundo, o Magisterium vai perder a moral aqui nesse mundo. Então, o Magisterium precisa de você, MacPhail. Você tem que subir aí no ranking e resolver essa história pra gente. Aí o MacPhail, que tava há pouquinho tempo dizendo assim, por que essa mulher tá mandando aqui em tudo e tal? Nessa hora ele fica tipo, ela tem um ponto. E a negociação, meus amigos, acaba de ser iniciada com a senhora Coulter fazendo o que ela faz de melhor, que é sambar nas salas do Magisterium, onde uma mulher tecnicamente não deveria ter nenhuma moral. O mais interessante é que eles ficam negociando pecados aqui, né? O Father MacPhail fica tipo, mas isso é um pecado. Aí ela, não, pode deixar que eu coloco aqui no meu livrinho, quem vai pecar sou eu, vou tirar esse peso dos seus ombros, eu já sou uma pecadora, eu já sou, né, filha de Eva, estou aqui, caraca, já erro tanto, pode deixar que eu resolvo, mas em troca, você fica me devendo essa. E já que eu dei uma furada aí no que eu ia fazer e comentei já um pouquinho do núcleo das feiticeiras, vamos pra ele para não ficar mais confuso ainda. Aqui a gente vê o Lee Scoresby aparecendo junto com a Hester, a minha dupla dinâmica. Eles dois estão lá dentro do balão discutindo, aquela coisa meio dois grandes amigos que já vivem na mesma casa há muito tempo. A Hester tá falando assim, cadê? Você já consertou o meu aquecedor? Ele, não, o aquecedor tá quebrado, tudo errado aqui, quebrou a bússola, nada tá funcionando. E ali a gente já vê o Sr. Scoresby deixando claro que o objetivo real dele é conseguir coisas para ajudar a Lyra. Ele acabou se apegando muito àquela criança, ele percebeu uma coisa muito forte que ela traz até dentro dele. Ele vê realmente a Lyra como se fosse uma filha. Então ele já diz que soube de uma arma e que tá a fim de procurar essa arma. Mais tarde, em um conselho das feiticeiras, que a gente sabe que a Serafina Peck, ela chamou ele pra lá, né? Fica claro que ele é muito bem-vindo e tudo mais. E ele fala no Stanislaus Grumman, que teria alguma coisa a ver com essa arma aí. Ele pergunta, alguém aqui sabe alguma coisa desse cara? Ninguém diz nada e eu fico me perguntando se vai acontecer no próximo episódio de a gente ver, porque deveria existir uma feiticeira que já tentou ter um casinho ali que não deu muito certo com o Stanislaus Grumman. Mas, aqui, enquanto eles estão falando isso, a Serafina entrega pro Lee uma coisa que não é mostrada, então acho que eu nem vou falar aqui bem o que é, mas ela diz assim, isso aqui é que se você precisar de mim,
minha em alguma hora, qualquer hora, pode contar comigo e tal. E aí chega a Ruta Skadi, essa personagem que a gente ainda não conhecia, afinal esse é um conselho de feiticeiras, né, tem vários clãs, e a Ruta já chega com ódio, né, assim, ó, seguinte, essa situação tá muito louca, a gente tem que começar a lutar agora, resolver as coisas agora. E a Serafina tá do outro lado dizendo, ó, vamos analisar a situação com um pouco mais de calma e tal. A Serafina, ela realmente não é tão impetuosa na hora de tomar as decisões em relação a essa guerra, mas é justamente porque ela tá lá dentro do veículo do Magistério e ela vê aquilo acontecendo e ela vê aquela feiticeira sendo torturada, que ela sai de lá, assim, eu preciso tomar um lado mesmo, essas pessoas são terríveis, então seria melhor se isso tivesse acontecido com ela, pra ser o motivo pelo qual ela toma essa decisão. Mas isso aí são coisas que a gente vai descobrir como é que vão ser utilizadas um pouquinho mais pra frente, mesmo que nos resta é esperar. Vamos falar de coisa boa, agora a gente vai falar de Titagaza e de Will e Lyra juntos. Ai, sei lá, eu passo o episódio inteiro assistindo assim, ó. Caraca. Sim, sim. Opa, não, isso é um pouco diferente do livro. Sim, sim. Nossa, que estranho, como é que eles vão trabalhar isso? Sim, sim. Pronto, essa foi a minha reação ao episódio inteiro. What do you think of her? I don't trust her. Nor do I. Pra começar, vamos falar da cidade. Titagazi é perfeita. Em alguns aspectos ela é diferente do que eu imaginava, ela é bem mais verticalizada, né? Eles colocaram esses elementos pra ficar parecendo que ela é uma coisa que tá no meio, né? Que ela fica entre os mundos. Não sei se vocês também tiveram essa sensação. Que ela é toda espelhada, sabe? As escadas, mesmo dentro de casas, ou então no meio da cidade, elas são sempre, tipo, as escadas vão dos dois lados e se encontram no meio. Talvez uma metáfora aí para os nossos dois protagonistas que estavam cada um dos lados e se encontraram no meio, sendo o meio Titagazi? Possivelmente, eu não acho que isso foi por acaso. A cidade é muito maior do que eu imaginava também, mas fora isso, o clima, a maneira como as casinhas são colocadas, o café onde eles ficam, tá tudo, sei lá, cara, perfeito, perfeito. Parece que o Jack Thorne entrou na minha cabeça, foi lá e fez a cidade, sabe? Não necessariamente só na minha cabeça, né? Porque é descrito assim, mas tudo bem. Logo antes da Lyra chegar ali, a gente vê uma cena dela sofrendo por causa do Roger, mas ela é uma pessoa tão focada no eu preciso agir, eu não vou parar pra ficar só me lamentando, que esses pontos de sofrimento, de lembranças do Roger estão sempre dentro dela, mas é raro ela parar pra sofrer aquilo ali, né? Enfim, ela chega a Titagazi e tá tudo vazio, não tem absolutamente nada lá, e aí começa aquelas coisinhas, aquelas trocas entre ela e o Pan, que aliás tem muitas nesse episódio. Parabéns! Parece que sair do mundo da Lyra, onde todo mundo tem demons, vai ser uma maravilha, porque cada vez mais eles vão ter dinheiro pra colocar no CGI do Pan, e aí eles vão conversar muito mais vezes. Eu quero que a personalidade dele seja muito mais trabalhada, então eu fiquei bem feliz com isso. E aí eles começam a discutir ali de, será que isso aqui foi obra do Lord Asriel? E ela fica, eu não duvido não, porque a gente sabe que ele é capaz disso aí. E a partir dali já começam as dúvidas de checar ou não checar o aletiômetro, que é algo que eu quero falar. Eu sei que muita gente não vai entender o fato da personagem principal ter nas mãos dela um leitor da verdade, uma coisa que ela pode fazer todas as perguntas e ela tá em dúvida em relação a perguntar ou não, né? Mas ela tá meio que com vingança pessoal com o aletiômetro, porque ele não deixou claro pra ela o que o Lord Asriel faria com o Roger. Lembrando que quem não quis ler o que era que ia acontecer de fato foi o próprio Roger, tá? Mas se ela tivesse perguntado, o aletiômetro teria falado pra ela assim. Uma coisa legal é que vocês imaginam como seria chato se ela simplesmente parasse o tempo inteiro e ficasse checando o aletiômetro e todas as respostas estivessem lá. Seria basicamente uma série inteira de cenas de corte do ponteiro do aletiômetro apontando pra um lado e pro outro e ele seguindo aquilo ali, seria muito chato, sabe? É um objeto muito overpower. Muito, muito. Que legal que eles acharam uma desculpa pra ela não querer ler aquilo ali o tempo inteiro. Ela entra em uma daquelas casas, né, pra procurar um lugar pra se proteger, comida pra comer, alguma coisa. Afinal, ela tá há 2, 3 dias ali rodando numa floresta morrendo de fome. E aí, aparece o nosso Will Perry, que na hora que ela percebe que ele tá atrás dela e ele tá indo lá, né, falar com a Lyra, ela vira de uma vez e dá nele exatamente o mesmo golpe que a gente vê Lord Asriel dando nela no primeiro episódio da temporada passada. Que, ó, referências. E aí acontece que o Will é como a gente aqui do nosso mundo. Ele não tem um Demon. Então, quando ele encontra com a Lyra e ela tem o Pantalaimon, e o Pantalaimon fala, ele fica
chocado, e a gente tem algumas trocas ali entre eles dois que são bem legais, já que não são tantos detalhes assim dos Demons que foram explicados ainda, e fica legal ter uma pessoa de um outro lugar, né, de um outro mundo, fazendo essas perguntas e deixando claro pra gente quais são as regras de convivência entre seres humanos que tem Demons normalmente. Então o Pantalaimon fala assim, ele sabe que não é pra pegar em mim, né? Peraí, isso aqui tá muito esquisito. Mas ao mesmo tempo ele conversa com o Will e ele respeita o Will imediatamente e tenta se aproximar. Daí a Lyra pergunta pro Will cadê o Demon dele, que ela não tá conseguindo ver. O Pantalaimon também diz que não tá enxergando. Lembrando que a personagem acabou de sair de Bolvangar, né? Ela viu tudo aquilo que aconteceu, as crianças sendo separadas dos Demons, aquelas crianças que pareciam mortas por dentro depois que tinham perdido seus Demons. Também teve toda a coisa do Billy Costa. Então, na hora que ela enxerga aquilo ali, pra ela, é muito esquisito. Por sua vez, pro Will também é muito esquisito uma pessoa virar pra ele e perguntar cadê o seu demônio, porque a pronúncia é exatamente a mesma. Aqui no livro, não que isso seja importante assim, esse detalhe especificamente, mas quem chega em Titagazi antes é a Lyra. O segundo livro, ele começa com o Will. Então todas as partes que a gente viu ali na primeira temporada de introdução do Will, até aquela cena em que ele acaba matando um homem e entrando ali naquela fenda, saindo da Oxford dele, aquilo tudo é o começo do segundo livro, que é uma coisa bem chocante para os leitores que acompanharam até aquele momento a Lyra Bellaco se tornando a Lyra Silvertongue, tudo acontecendo. A decisão criativa de colocar isso na série, ela teve os seus lados positivos, que é, a gente não teve que começar essa segunda temporada com um personagem que ninguém sabe quem é e que ninguém tá entendendo o que tá rolando, ok. Tudo bem. Porém, por outro lado, como eu já tinha comentado nos reviews da temporada passada, algumas coisas perderam força. Por exemplo, a hora do assassinato do cara por parte do Will perdeu muita força. Você não consegue ver ele muito bem como assassino, porque você não conseguiu sentir tanto o impacto daquilo ali que tinha rolado, já que tinha aqueles cortes constantes, né? Mas tudo bem, essa parte em si de quem chega primeiro não é o que interessa. Bom, a Lyra vai embora, o Will acaba indo atrás dela, pedindo pra eles conversarem e tal, tem toda aquela coisa dele querer que eles fiquem juntos, andem juntos, que vai ser mais interessante, já que os dois estão sozinhos e é mais seguro. O Pantalaimon o tempo inteiro tem essas interações muito bacanas com o Will, em que ele se mostra o lado diplomático da Lyra, né? Ela mesma fica o tempo inteiro assim, não quero falar com esse menino, não quero saber, eu já tive amigos, meus amigos morreram, agora a gente tá sozinho aqui, tchau pra ele, entendeu? Não tô nem aí. Enquanto isso, o Panta, não, ó, peraí, o cara foi legal, ó, não precisa ficar com medo de ler o letiômetro, na verdade ele nunca mentiu pra gente, vamos olhar por esse lado, talvez seja mais seguro mesmo, né? Ele é o lado bem mais racional daquele ser que se divide entre ele e a Lyra. Aí eles têm várias outras cenas dentro da cidade, ela comenta sobre o pó, ele ri, porque aquilo ali é um absurdo pra ele, aí ela comenta, algumas pessoas acham que o pó é pecado, aí ele fica tipo, caraca, essa menina está louca. Mas eles ficam rodando por essa cidade, explorando, e se vocês prestarem atenção, o Will tá sempre arrumando tudo. Ele passa por um lugar, tem um monte de frutas no chão, ele vai lá e junta as frutas. Tem uma coisa fora de lugar, ele vai lá e levanta. Ele tá sempre ajeitando. O Will sempre foi o adulto da casa dele. Ele sempre foi meio que o pai da própria mãe. Ele sempre cuidou demais dela, a gente vê ele cozinhando, a gente vê ele limpando a casa, a gente vê ele cuidando de tudo. Ele sempre foi obrigado a ser essa figura madura, muito mais madura do que a própria idade. E tem inclusive uma cena muito legal aqui que ele paga, né, pelo refrigerante que eles tomaram lá, que a Angélica dá umas cajuínas pra eles, não sei o que é aquilo ali que ela dá pra eles, mas ele paga e aí a Lyra fica tipo assim, se você pagar por isso aqui, começar a agir como adulto, os espectros vão te pegar. E aí, exatamente, né, eles estão andando por Titagazi, eles notam que tem algumas pessoas lá, e nessa hora a gente também tem uma demonstração da personalidade dos dois, porque a Lyra tenta alcançar elas duas na velocidade, e só na velocidade, assim, eu vou aqui pelo caminho mais difícil e tal, porque não importa. E o Will, que é muito esperto e tá o tempo inteiro estudando os arredores dele, olha, para de perseguir, dá a volta e acaba sendo por isso que eles conseguem pegar as duas meninas, né? E eles têm aquela troca de descobrir o que é que de fato está acontecendo em Titagazi. A Angélica comenta que todos os adultos ali foram embora, e aí ela explica que aquela cidade está cheia de espectros. Espectros que eles não conseguem ver, as crianças não conseguem ver, mas que depois de uma certa idade atacam esses adultos. Novamente, essa discussão entre criança e adulto, né? Uma pessoa inocente, uma pessoa madura, que a gente já viu lá na primeira temporada com os Demons na hora que eles param de mudar de forma, mas aqui é esse lance dos espectros. E a gente vê em alguns momentos que a Angélica ou solta informação sem querer, ou a Paula solta informação, e aí na hora ela... não, o que é isso? Não, nada não, ninguém não e tal. Dá pra ver que elas estão tentando esconder algo ali.
E é porque algo nessa cidade é muito importante e quem chegar primeiro nessa coisa vai ter uma vantagem que elas querem. Elas não querem que isso acabe caindo na mão de forasteiros, que é o caso do Will e da Lyra. Daí ela diz que os pais dela morreram, que realmente ali só tem criança, que fica até um clima meio Senhor das Moscas, que é um livro muito famoso, né? Porque é uma cidade inteira onde só tem criança. Então elas criaram uma ordem social ali, que a gente vai descobrir, bem caótica em vários aspectos. E é comentado também que o Will está perto de conseguir ver esses espectros, ou seja, ele tá próximo da maturidade, aí já fica um momento de tensão, né? E aí a gente tem uma das coisas mais fofinhas, que é a cena da omelete. Eu também já tinha comentado com vocês que essa era uma receita muito importante do Will saber fazer, ele já tinha feito lá pra mãe dele na primeira temporada, e aqui ele vai lá fazer essa omelete, dá pra Lyra, e ela faz uma pergunta muito legal, muito interessante, e que pode passar desapercebida pra muita gente, que é, na hora que ele serve a comida pra ela, diz assim: você é um kitchen boy, né? Tipo, você é um garoto da cozinha, um cozinheiro, porque a Lyra, ela cresceu em Jordan e lá dentro da universidade as coisas eram muito bem divididas, né? Existiam os serviçais, existia a galera que trabalhava na cozinha, existia a galera que trabalhava na faxina dos cantos, né? Limpando e tudo, tinha os catedráticos e... enfim. Mas na hora que ela pergunta isso pro Will, alguém pode achar que ela tá diminuindo ele, né? Mas na verdade o que ela tá fazendo é, você trabalha na cozinha, lembrando que, colocando todo o contexto aqui, o melhor amigo dela e a única pessoa que era família dela desde sempre era o Roger. E o Roger era um garoto de cozinha, ele era uma pessoa que trabalhava na cozinha. Então na hora que ela pergunta isso pro Will, ela pergunta muito mais de um lado de confiança, de saudade, de eu considero isso uma coisa positiva. Você é essa coisa positiva? É sempre importante a gente pensar no contexto dos personagens quando eles falam qualquer coisa, né? Principalmente aqui nessa história onde as pessoas vêm de mundos completamente diferentes e esses contextos são mudados em várias outras camadas. Na hora que eles estão discutindo se eles devem ou não seguir juntos nessa exploração e tal, a Lyra decide que vai ficar na mesma casa lá que ele, e eu achei interessante que ambos, na hora de escolher aonde ficar naquela casa que claramente tem vários quartos e tem pelo menos uma ou outra cama, os dois escolheram ficar na cama pequenininha do canto, porque os dois ainda se veem como crianças. E mais uma vez aqui a gente vê o Will cuidando de tudo, ele explicando pra ela o que é um banho, que ela fica tipo assim, um banho em pé? Não, tá tudo bem, eu não tô precisando de um banho não. Aí ela faz tipo... não, tá ótimo. E o Pan fica assim, cara, tu tá podre, por favor, pare. Depois a gente tem ela tentando fazer um omelete, jogando os ovos com tudo dentro ali da frigideira, fazendo da pior maneira possível. Aí cai o ovo no chão, ela fica tipo, eita, aí pisa em cima do ovo assim, espalha no chão, tipo, ninguém vai notar, vai dar tudo certo. Eu achei essas cenas maravilhosas, muito importantes, porque a Lyra cresceu fazendo absolutamente nada. Ela não sabe fazer nada. A roupa dela sempre foi lavada por ela, a casa dela sempre foi limpa por ela, o quarto dela ajeitado por ela, a comida dela foi feita pelas pessoas da cozinha de Jordan, ela nunca teve que fazer absolutamente nada sozinha. Só que ainda assim, ela é muito orgulhosa e ela é muito arrogante, ela quer dizer que sabe fazer tudo sozinha. Ela faz uma bela bosta lá, serve pro Will e ele, muito gentil, só fica tipo, obrigada. Ela, não agradeço, foi você que me ensinou a fazer. Aí ele, eu não te ensinei nada, isso aqui tá um lixo. Em outro momento, ainda na cidade, eles encontram esse cara que claramente foi atingido pelos espectros, né? Foi atacado. E ele é tipo um zumbi, ele tá totalmente sem emoções, sem nada. E a interação que a Lyra tem com ele é de uma gentileza, de um cuidado, de um dó, que é espelhado ali a relação que ela teve com todas as crianças que tiveram novamente, né, os seus demons cortados. É bacana porque ela é arrogante, ela é nojenta, ela fica cortando o tempo inteiro, ela xinga, ela é selvagem, mas na hora de ser gentil, ela é muito gentil e ela se importa com os outros. O curioso aqui é que a gente vê o Will tirando um celular e fotografando a Torre de Angelis, e a gente fica tipo, caraca, realmente. Nesse lugar, a atualidade, assim, todas as crianças devem ter um celular mesmo na Oxford do Will. Não sei o que vai acontecer disso aí, eu sei que eu acho que a bateria deve acabar daqui a pouco e que ele vai... se ele não perder esse celular em algum momento, ele vai ficar com imagens e lembranças que ele vai levar pro resto da vida dele, né? Legal pensar nisso. Logo depois tem uma cena que as crianças estão maltratando um gato lá, e aí chega o Will, a Lyra e o Pan, que se transforma num Wolverine, né? E aí notem que na hora que o Will vai lá e defende a gata, se você prestar atenção, você reconhece que aquela gata ali é a que apareceu na Oxford dele. Ela que tava guiando ele pra entrar no portal. Então essa gata também não é daqui. E aí no finalzinho do episódio a gente tem eles dois sentados falando basicamente a exata mesma coisa que tem nos livros, que eles têm aquela conversa sobre
o que é ambárico, o que é elétrico. Que tem uma parte da conversa bem importante em que a Lyra vira pra ele e fala que apesar dela não ver o Demon dele, algum dia ela vai ver. Então ela reconhece ele como um ser humano completo. E aí eles acabam descobrindo que ambos são da cidade de Oxford, mas de Oxfords diferentes. E a Lyra diz assim, cara, eu preciso ir na sua Oxford, porque se lá tem uma universidade, quer dizer que existem catedráticos. E se existem catedráticos, eu posso perguntar a eles sobre o pó. Porque no meu mundo, os catedráticos não querem falar sobre isso, mas talvez no seu mundo eles queiram. E aí fica claro que sim, eles dois vão lá pra Oxford no próximo episódio, onde devemos conhecer Mary Malone. Eu tô bem ansiosa pra isso, mas aqui realmente no finalzinho ali, nos finalmente, a gente tem uma coisa que eu tava esperando demais pra acontecer, que é a hora que a Lyra realmente pergunta pro aletiômetro qual é a do Will. E aí, ele é amigo ou ele é inimigo? E eu tava esperando esse momento porque essa é uma parte que eu ri muito no livro, porque o que acontece é basicamente isso. Ela chega e pergunta pro aletiômetro, e aí, esse menino é um amigo ou um inimigo? E o aletiômetro só responde assim, ele é um assassino. Aí ela olha e fica assim, não, tudo bem, se ele é um assassino, tranquilo, que alívio, eu tava esperando uma coisa bem pior. Tá tudo bem aqui, porque um assassino é um ótimo companheiro, um companheiro digno, então vai dar tudo certo. E aí você fica tipo, que é maravilhoso, porque você vê ali a personalidade da Lyra, né? Ela não liga muito pras coisas que são realmente o certo ou o errado, ela liga pro que é útil pra ela e também pras coisas que ela admira. Mas aqui acontece uma cena bem similar, só que o que rola é que ela olha o aletiômetro e ela diz pro Pan o seguinte, ele é um assassino. Mas ele é um assassino do tipo bom, tipo Yorick. Essa comparação com Yorick também tem nos livros, mas eu achei desnecessário ela falar que é um assassino do tipo bom. Porque acaba tirando essa ambiguidade da personagem, de tipo assim, não importa se é um assassino que todo mundo acha isso uma coisa ruim, eu vejo isso como uma coisa boa porque ele vai ser uma pessoa útil pra mim, ele vai ser um companheiro digno. Outra coisa que eu acho que também não precisava, e eu tô curiosa pra saber o que eles vão fazer com isso nos próximos episódios, é o fato do Will aparecer lendo as cartas do pai dele. Tem todo aquele paralelo entre os dois, que a Lyra tá escondendo o aletiômetro e ele tá escondendo as cartas do pai dele, né, e tal, mas ele tá lá lendo as cartas e ele acaba tendo, tipo, uma visão da faca e ele se sente fisicamente atraído à Torre de Angelis. Não sei por que isso, não sei se precisava disso, eu acho que a surpresa e total despreparo do Will para as coisas que vão acontecer daqui pra frente com eles era uma coisa bem importante, porque ele não pediu pra estar ali e ele também não sente que pertence àquilo, aquelas coisas todas, aquela aventura que eles vão acabar se envolvendo. Ainda sobre o Will, acho que uma coisa que eu preciso dizer é que eu esperava que ele fosse diferente em alguns aspectos. Eu achei que ele tá muito confiado, que ele tá muito entregue, ele insiste demais ali pra Lyra, pra eles começarem a andar juntos, pra as coisas darem certo. É tipo como se eles estivessem na série focado muito mais nesse lado maternal dele, que realmente existe. Mas pra mim, faltou eles colocarem o tanto de cautela e de preparo que ele tem, porque ele é uma criança que tá há muito tempo acostumado a esconder e proteger as coisas da vida dele. Ele acabou fugindo ali da Oxford dele, então ele tá ainda mais assustado, ainda mais cauteloso. Ele é naturalmente uma pessoa mais acuada, mais cuidadosa, mais observadora, mais pronta pra qualquer coisa que pode dar errado. E aí, depois de um tempo que ele entende que você tá ali, que você não é uma ameaça, que ele vai se aproximando, contando com você até ele realmente virar o seu amigo, né? Virar o seu companheiro. Ele tem uma personalidade que é muito mais felina do que canina, digamos assim, nessa comparação, sabe? O que importa, gente, é que voltamos. Estamos na segunda temporada de His Dark Materials. Aparentemente teremos sim terceira temporada, então, sei lá, eu me sinto muito sortuda. Então eu me sinto muito sortuda de estar vivendo isso, me sinto muito sortuda de estar vivendo isso mais uma vez junto com vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal e quer entrar aqui para o nosso time de pessoas levemente obcecadas com His Dark Materials, que comentam episódio a episódio, é só se inscrever aqui embaixo, comenta aqui também, assina o sininho, tá? Para receber as notificações de vídeos, que eu vou comentar realmente todos os episódios. E é isso, gente. Voltamos! Voltamos, que bom que eu tava com saudade de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!